Boa noite, pessoal que vem chegando. Vamos aguardar uns instantes aí para iniciarmos a live. Temos um convidado hoje, assim que ele chegar aí, nós vamos começar um bate-papo, uma conversa sobre o GRI, né, que é uma norma voltada à sustentabilidade. Antecipadamente já agradecemos a presença aí de cada um. Então, aí, estamos aí Então firme aí, boa noite. juntos para. Tava desejando uma boa noite aí o pessoal que já entrou na live e tá aí conosco. Mais uma semana, né? Às vezes dispensando um tempinho aí, deixando de fazer algumas outras atividades, assistir um futebol, quem gosta, uma novela, um filme, uma série, um documentário, qualquer coisa, né? E vem aí se conectar conosco e falar um pouquinho sobre sustentabilidade, sobre tudo que envolve aí a parte de governança, né? Voltado muito mais às empresas, mas muito do que a gente fala, ouve, comenta sobre sustentabilidade é para a vida, né? Porque nada melhora se eu não começar fazendo minha parte, né? Então, boa noite aí quem vem chegando. Sejam muito bem-vindos à sexta live da Sustev. Hoje nós temos, então, um convidado para nós, é muito especial, né? O Adavilson. Ele que também é mestre, né? Fez mestrado em administração com foco, né? Com o viés em sustentabilidade. Ele é especial, convidado, porque ele também participou, né? Dessa idealização da Sustev. Ele pensou conosco, inclusive, o nome do Sustev, né? Então, por isso nós somos muito gratos a ti, a Daviceu, a minha sócia Andrea. Eu não vou te apresentar, né? Vou deixar que tu comentes aí a tua formação, a tua experiência profissional, e aí depois a gente vai entrar nesse bate-papo gostoso aí num tempinho aí de até uma hora para agregar um pouquinho mais na vida de quem está aí nos acompanhando, plantar algumas sementinhas, né? Para que gere frutos lá na frente. Fique bem à vontade, meu amigo aí, se apresente para nós e vamos conversar um pouquinho. Boa noite a todos. Então, é, como o Rogério falou, para mim também é uma honra estar participando dessa live da nossa Susteb, né? Nossa empresa, que no início a gente batalhou muito para criar. Aprendemos juntos também, desde o desenvolvimento aí da própria, do próprio nome, né? E até mesmo os princípios aí que a gente traçou para essa grande empresa. Por que eu falo grande empresa, que eu tenho orgulho de falar dela? É porque eu tenho certeza aí, conheço você e a Andrea, e tenho certeza aí que vocês vão ter muito futuro, um futuro bom pela frente. Falar de sustentabilidade, então, também é o que está na tendência, né? É a tendência a ter uma diferença de moda, né? Tem uma diferença, não é por moda que a gente fala de sustentabilidade, é uma tendência. Mas Uhum. começando então a falar um pouquinho sobre a minha trajetória, então hoje, né, eu estou morando em Maravilha, eu trabalho então na Aurora Alimentos, sou supervisor de produção da Aurora Alimentos e essa questão do mestrado, quando eu e a Andrea fizemos o mestrado, começamos então a praticar muito essa questão de sustentabilidade, inclusive meu trabalho de mestrado foi em cima desse assunto. Uhum. E então a gente tem aí uma trajetória. A gente vive a sustentabilidade. A própria empresa que eu trabalho hoje é uma empresa que tem muitas práticas, ou quase todas elas voltadas à sustentabilidade. Que bom. E eu tenho hoje a formação, então, muito voltada à produção, né? Engenharia de produção, na parte de Lean Manufacturing, que é produção enxuta, e tenho uma trajetória muito grande aí dentro da nossa querida aí Aurora Alimentos. Fiz meu Legal. mestrado, então eu sempre comento para o pessoal, quem trabalha comigo sabe disso, de a gente ter ido a fundo no assunto, ter conseguido fazer, concluir esse mestrado
E graças a Deus a esse fruto aí a gente aprendeu muito sobre sustentabilidade e daí nasceu então a nossa a nossa Sustev. Eu, Exato. como estou participando aí, conversei com o Rogério antes disso, eu admiro muito o que a Sustev está fazendo agora. Quem conseguiu, quem está acompanhando essa empresa a partir de agora, vocês vão perceber que sustentabilidade é isso. As pessoas que acreditam em sustentabilidade, elas fazem a divulgação do assunto. Elas não ficam induzindo as empresas a serem sustentáveis. Como eu falei, sustentabilidade é uma tendência. Então, a Sustev, com a live que está fazendo, e em outras lives que eu já acompanhei, tem o intuito justamente de abrir aí o olho, tentar dar um foco para as empresas, tentar trazer um pouquinho do conhecimento, para que as empresas, através da Sustev ou através de qualquer outro parceiro que descobrir aí no mercado, tenham interesse em ir se preparando, então, para esse assunto que é de sustentabilidade. E isso a Perfeito. gente percebeu muito, né, Rogério? Quando a gente fez a nossa formação também, que a gente vai falar bastante sobre isso, sobre Justamente, né? É, o GRI, que nós vamos conversar, a gente percebeu muito isso. Quem envolve em sustentabilidade, as pessoas pensam realmente na tendência, lá no futuro. E por isso que a Susteb está fazendo esse movimento. uhum, Trazendo, aflorando aí nas empresas esse interesse pelo assunto. Né? exatamente. É, eu até, inicialmente, a gente só quis se apresentar, né? Hoje o tema da nossa live é justamente o GRI. Que bicho é esse, né? Que negócio é esse tal de GRI? Então, a gente buscou a certificação, né? O curso, formação e certificação no GRI, né? Que ele nada mais é, o GRI, ele significa Global Reporting Initiative. É uma organização, né, sem fins lucrativos. Ela foi criada em 1997 em Boston. Ela é internacional, independente e o que ela quer? Ela quer auxiliar as empresas, o governo, qualquer tipo de instituição a pensar, verificar e comunicar quais são os impactos que essa empresa gera, seja ele lá economicamente, seja ambientalmente ou socialmente. Em questões do quê? Direitos humanos, mudanças climáticas, corrupção, tudo isso ela vai perceber, vai comunicar de uma forma muito clara, muito objetiva, muito transparente. Então, de certa forma, podemos dizer que o GRI visa o quê? Ajudar as empresas a identificar todo o impacto da operação delas, né, na sociedade, no ambiente e na economia. Claro que o GRI ele passou, ele foi fundado em 1997, hoje ele está na sua quarta, me ajuda aí, né, Davi? Hoje ele está na sua quarta edição, quarta versão, como o pessoal queira colocar, né? Eu vou dar uma olhadinha na minha colinha aqui, porque todas as datas a gente acaba esquecendo às vezes, né? A Então, Bíblia, é a Bíblia. em 2000 ele lançou a diretriz, foi lançada em 2000. Em 2002 ele teve a mudança de sede propriamente dita, né? Que ela foi fundada em Boston, como eu comentei anteriormente, e se mudou para Amsterdã. Em 2003 ele lançou então um programa de afiliação. E também, voltando em 2002, ela teve uma revisão na versão, então foi a segunda versão dela. Em 2003, eles lançaram o programa de afiliados. Em 2006 teve a terceira revisão. E a quarta ocorreu em 2013. Né? A quarta revisão, que é a que está vigente atualmente. Né? Em 2012, talvez alguém tenha visto, ouvido nos meios de comunicação, teve a Conferência do Desenvolvimento Sustentável, que foi intitulada Rio Mais 20. Talvez isso vai lembrar alguém, né? Rio Mais 20 teve a Conferência do Desenvolvimento Sustentável.
outra data que foi importante para eles foi 2016, que teve o lançamento dos padrões de relatórios de sustentabilidade, ou relato de sustentabilidade. Então, isso também foi uma data, um marco bem importante para o GRI, né? Eu sempre gosto de colocar essa questão do GRI, até me deem a liberdade de ler a missão deles para que eu não esqueça nenhuma palavrinha, né? Que é o seguinte: empoderar tomadores de decisões em todos os lugares através de nossas normas de sustentabilidade e rede multi-stakeholders para tomar decisões em prol de um mundo e economia mais sustentável. Então, é muito interessante, na minha opinião, né, na opinião da Sustev, essa missão do GRI, que é o quê? Tomada de decisão, um ponto bem relevante, né? Porque toda empresa depende da tomada de decisão, né? Multi-stakeholders, então eles não vão ouvir, não vão ver só a opinião do gestor, do dono da empresa, né? É do gestor, é do colaborador, do dono da empresa, da sociedade, do fornecedor, do cliente. Quanto mais pessoas envolverem nessa tomada de decisão, a tendência é que ela seja muito mais assertiva. E aí vem uma questão que nós falamos em outras lives, que o lucro ele não vai ser mais o objetivo de existência da empresa, e sim uma consequência de todo o processo que vem sendo construído, né? E aí fala num mundo mais sustentável. Então, é pensando de nós termos as condições hoje, lá na frente, para que os nossos filhos, os nossos netos estejam as mesmas condições ou melhores do que nós hoje, né? Vocês talvez a vez queira complementar alguma coisa nesse sentido do GRI, aí se eu esqueci qualquer situação, fique bem à vontade. Eu vou continuar então, Rogério, falando aqui sobre a GRI, né? Então, Sim, eu e o Rogério tivemos aí a oportunidade de fazermos o curso em relação à GRI. E eu brinquei antes, durante a live, aí no começo, de que o GRI é a nossa Bíblia, né? A sustentabilidade está muito sim, voltada a isso. Por quê? Quando a gente fez o estudo aprofundado no mestrado em relação à GRI, a gente precisava algo de referência. E hoje, mundialmente, o relatório GRI, que hoje está na versão 4, né, do G4 aí, é a sim. referência, é a Bíblia aí na questão de sustentabilidade e de como montar, então, um relatório de sustentabilidade de forma organizada e de forma padronizada. Certo, isso aí. Então a gente buscou essas informações justamente porque a Sustev, que eu gosto de estar nessa live porque eu consigo falar também da empresa, né? A Sustev, então, tem um foco muito grande e as empresas que estiverem assistindo e perceber futuramente isso, a maioria das empresas hoje já tem práticas sustentáveis. Né? Quando a Sim, gente falar nos três pilares aí, que envolve a parte econômica, a parte social e também o meio ambiente, as empresas que estão no mercado hoje já trabalham com isso, a grande maioria. Então, o sim, que a Sustev consegue fazer através do conhecimento que a equipe tem? Consegue resgatar, então, e aflorar o que já está sendo feito e comparar com o relatório, com a própria GRI, para então identificar as oportunidades que faltariam, então, para que se tivesse aí pelo menos um relatório de sustentabilidade atendendo todas ou a grande maioria dos impactos que a GRI preconiza. Eu falo justo. porque o meu trabalho do mestrado também foi muito voltado nesse formato. Mas antes disso também, quando se fala em relatório da GRI, eu também tenho minhas colas aqui, acabei estudando um pouquinho, buscando de volta aí o meu relatório do próprio mestrado. E o próprio Uhum. presidente, então, hoje da GRI, que é o Ernest, ele traz, então, que teve uma grande evolução no relatório deles, como você mesmo falou.
Hoje, dentro da G250, que seriam as 250 empresas maiores do mundo, 95% delas já trabalham com relatórios de sustentabilidade padrão GRI. Então, Aham. aí já está a tendência, né? É isso que eu falo de tendência. Uhum. Se as grandes empresas hoje trabalham com o relatório, é porque ele tem aí as suas finalidades. No Brasil mesmo hoje, das 100 maiores empresas, e esse número já deve estar desatualizado, 88 delas trabalham já com o relatório padrão GRI. É, Uhum. isso por quê? Porque hoje os investidores, os próprios bancos, também exigem esclarecimentos de ações que são feitas nesses três grandes pilares, que são os pilares da sustentabilidade, a parte econômica, social e a parte ambiental. E o relatório de sustentabilidade, ele traz de forma padronizada isso. Então, Uhum. a GRI vai dar esse norte para nós. Por isso que na época, quando a gente pensou pelo objetivo da sustentabilidade dentro da empresa Sustev, nós migramos aí a fazer o curso logo na GRI para ter esses conceitos. Hoje, Certo. por exemplo, na França hoje, o governo francês, por exemplo, ele já fez com que os relatórios de sustentabilidade sejam obrigatórios nas empresas. Se a empresa não quiser fazer, a empresa que não quer fazer na França vai ter que ir lá e justificar o porquê não quer expor, então, os dados referente à sustentabilidade. Então, Uhum. acaba sendo algo negativo para a empresa que não fizer. É uma forma também de ter essa questão de tendência. A, Uhum. a, a, a Bolsa de Joanesburgo, por exemplo, hoje exige que as empresas desenvolvam um relatório integrado para poder participar da Bolsa de Valores. Isso não vai fugir muito. Uhum. Falei algumas coisinhas de uns relatórios que eu peguei aqui, de novo, para voltar ao objetivo da live de hoje. Sustentabilidade não é moda. Sustentabilidade é uma tendência. É uma É. tendência, é uma necessidade das empresas. Vai ser através da parceria da Sustev que as empresas vão adquirir essa vontade de fazer um relatório? Pode não ser, mas o que a gente procura deixar nessa noite é que essa é uma necessidade, uma tendência. Em Chapecó mesmo, né, é, Rogério, a gente já estava, inclusive, conversando com clientes propriamente do ramo de comércio. É, Não hoje, precisa ser uma empresa do tamanho das maiores do Brasil, do mundo, para ter um relatório não, de contabilidade, né? de forma alguma, né, Davi, isso não tem porte de empresa, não tem ramo de atuação, número de funcionários, faturamento, nada disso, né? Basta o querer mesmo, né? E até acho que para complementar um pouquinho do que tu citou esses exemplos bem colocados, é que a ferramenta do GRI em si, hoje, aproximadamente 60% de todas as empresas do mundo, elas se reportam com as diretrizes do GRI sobre a responsabilidade corporativa, né? Então, se percebe esse movimento mundial. E aí, por que que a gente fala em GRI? O que que é esse bicho de sete cabeças, parece, né? É que ele tem uma estrutura muito interessante, né? Que a gente pôde perceber na formação lá do GRI, né? Ele é dividido em praticamente, vamos chamar assim, de blocos, né? Para facilitar o entendimento do pessoal, em 6 blocos, né? A estrutura dele. Então e esses blocos são enumerados. GRI 101 é o primeiro, que ele é os fundamentos, os requisitos básicos para você fazer a utilização do GRI, que é para o GRI basicamente ele embasa o relato de sustentabilidade, né, Davi? Então, Sim. o que as empresas vão encontrar dentro do GRI? Um passo a passo, né, de como fazer o relato de sustentabilidade de acordo com essa norma. Não é uma lei, não é obrigatório, né? Por isso que ela é uma norma, uma diretriz. É como na empresa a gente ter
procedimento padrão, né? É isso que é a GRI. Então, nesse primeiro bloco, o que é o GRI 101 vai ter todos os requisitos básicos para mim fazer o meu relato. O GRI 102, daí seria o segundo bloco, vamos tratar dessa forma, é um contexto geral, onde eu faço o quê? Eu vou contextualizar todas as práticas relacionadas ao relato de sustentabilidade da minha empresa, né? De cada um dos pilares da sustentabilidade, que também tem um bloco específico para cada um deles, né? Então, se eu estou esquecendo qualquer coisa, se quiser complementar, vai me interrompendo aí que não tem problema. Se surgir qualquer dúvida do pessoal também, nos questionem aí, a gente tem um tempo para responder também, né? O terceiro bloco, então, é o GRI 103, que é a abordagem da gestão, a gestão da empresa. É o ponto de vista dela, para cada aspecto que é definido lá na materialidade, que é um processo dentro aí que o GRI também tem um capítulo, entre aspas, né, para ele, que é onde envolve multi-stakeholders, falado anteriormente na live, né? Então ele vai ver quais que são os temas materiais da empresa. Nós também já comentamos numa live anterior sobre materialidade. Então, a gestão vai expor o ponto de vista dela relativo a cada um desses temas materiais. E aí sim vem para o bloco 4 que parte para cada pilar da sustentabilidade. Então, seria o GRI 200, percebe que ele já muda até a numeração para ter essa diferenciação do que é mais conceitual, estrutural da empresa, conceitos gerais, essas coisas, para ir para um foco mais objetivo. Então, o G200 é o econômico, performance econômica, práticas anticorrupção que a empresa adota, toda essa questão voltada à parte econômica mesmo, né? O GRI 300 é o ambiental, que trata de água, energia, resíduos, Direcionamento emissões, de resíduos, isso aí. justamente toda essa questão que se percebe que é voltada ao âmbito ambiental. E, por fim, o GRI 400, que é do social. Então, que envolve toda a questão de emprego e renda, trabalho infantil, políticas públicas, e assim vai, né? A gente pode ficar citando N exemplos. Então, esse seria a estrutura do GRI que suporta, que embasa, que dá fundamentação ao relato de sustentabilidade, né? Assim, ó, o Rogério deu uma boa leitura aí do que é hoje a GRI como um todo. Então, bem dessa forma, estruturada na sequência e inclusive explicando cada tópico, vocês vão encontrar dentro da GRI. É, a gente buscou fazer um estudo disso, fazer um curso, porque ela é um pouco complexa. Não, Uhum. assim, ela é um pouco chata aí. São muitos termos técnicos e realmente tem aí um passo a passo a seguir para que a gente consiga fazer de forma estruturada. Explicar um pouquinho, Rogério, como eu fiz o meu projeto então do mestrado também, Show, muito bom. usando justamente o passo a passo da GRI. Eu peguei Aham, o meu objetivo foi analisar uma empresa, que eu não vou citar o nome, porque daí eu entraria em detalhes aí bem de boa também, mas eu fui uhum, analisar se o programa de uma empresa poderia ser considerado sustentável. O que eu fiz aí? Peguei, então, todos os programas descritos dentro dos três principais pilares da sustentabilidade, de novo, aham, econômica, parte social e parte ambiental, e correlacionei justamente com todos os aspectos que tinha na GRI. Sempre importante, quando a gente fala em sustentabilidade, em relatórios e tal, fala muito nisso, envolver as pessoas da empresa. Então, foi feito um grupo multidisciplinar aí, para que a gente pudesse, então, definir quais os aspectos de todo aquele relatório que você comentou, de 101, de 201, de 301, de 400, porque são vários tópicos. Quais uhum, aspectos desses caberiam para a gente analisar uma agroindústria?
Esse é o trabalho que a Sustev vai conseguir, junto com as empresas, fazer também. Então, você vai ali, determina junto, valida isso com a empresa, se aquilo é realmente é importante para mensurar a sustentabilidade. Então, depois de fazer essa lista dos tópicos e aspectos da GRI, a gente correlacionou com o que já existia. Correlacionando Uhum. com o que já existia, a gente conseguiu identificar práticas sustentáveis que atendiam plenamente o que o aspecto da GRI preconiza, partes que ou práticas que atingiam parcialmente e algumas que não tinha. Partindo disso, a gente consegue, junto com os gestores da empresa, e fazer, então, um plano de ação em busca de uma montagem de um relatório completo de sustentabilidade, bem como também planos de ação para que práticas sustentáveis sejam aplicadas aí nas empresas. Por isso que a gente consegue, através disso, moldar a necessidade para empresas grandes, empresas médias e empresas pequenas, porque cada um tem o seu objetivo aí em questão de relatórios. Então, a gente estava falando, né? Estava colocando da própria utilização, né? Do GRI na realização do teu mestrado, né? Eu Sim, acho que não tem uma formação. Nós já falamos em empresa, não tem porte de empresa, não tem ramo de atuação, nada disso. E assim como não é ter uma formação específica para você falar de sustentabilidade, para você ver sustentabilidade, para você correr atrás do que diz o GRI, né? Como tu bem colocou, ela é um pouco complexa, sim, mas não é o bicho de sete cabeças, né? Só tem que entender o que dela pode ser utilizado para mim, né? Na minha atuação, na minha empresa, na forma que eu atuo, para assim construir um mundo mais sustentável, né? sim. Pode retomar aí a tua linha de Vou, raciocínio. eu vou retomar, porque a gente, então, hoje está falando sobre a importância da sustentabilidade e, ao mesmo tempo, a importância de se ter um relatório de sustentabilidade. Por isso que nós estamos aqui falando da GRI. Uhum. Falamos antes também sobre o porquê que o relatório de sustentabilidade ou até mesmo a GRI se tornou algo mundialmente conhecida hoje, né? Hoje os acionistas precisam de ter informações claras. Por isso que eu estava falando há pouco sobre dentro da GRI, além dos aspectos que tem, a gente tem aí 6 princípios principais que vão trazer a estrutura toda da GRI, a importância aí da GRI. Primeiro é o equilíbrio. O próprio relatório de sustentabilidade, dentro da sua descrição, ele precisa ter um equilíbrio de informações. O que seria esse equilíbrio de informações? Todas as partes positivas que a empresa tem dentro da sustentabilidade, as práticas, mas também as oportunidades, que seriam a própria, o equilíbrio de informações aí. Os Perfeito. acionistas hoje, seja um acionista, seja banco, seja quem for ter interesse por relatório da tua empresa ou de uma empresa, não vai buscar apenas coisas boas na empresa, porque a gente sabe que tem oportunidades. Então, Tem, dentro fato. disso, o equilíbrio é importante. A GRI, através de seus aspectos, consegue dar foco para a empresa montar seu relatório. Porque se seguir o Uhum. passo a passo, ele já vai trazer aí quais são as práticas sustentáveis. Outra parte, a segunda, que seria, é a comparabilidade. O que seria essa comparabilidade? A GRI Uhum. consegue trazer para você fazer uma comparação entre outras empresas, porque você segue um padrão. E dentro dessa Uhum. comparabilidade, você também vai ano a ano emitindo novamente teu relatório. E daí os seus clientes ou os seus o próprio a sociedade consegue observar o como a tua empresa está é, seguindo ou aumentando aí suas ações sustentáveis.
Outra coisa que Uhum. precisa muito na GRI e vem trazendo dentro do relatório é a exatidão das informações. As informações elas precisam ser precisas e suficientes. Não é encher um relatório que, senão, qual é o acionista que vai ficar olhando para uma Bíblia aí da tua empresa? Não. Você precisa, Verdade. o teu relatório ele precisa ser atrativo. E um relatório Uhum. atrativo é quando ele é objetivo e ele é preciso com as informações. Isso a GRI Uhum. consegue montar também no decorrer do estudo. A, a, o quarto item que vem pontuando aí, ele se chama, no relatório, ele se chama tempestidade, que vem de tempo. Ele consegue Uhum. fazer um cronograma organizado dos lançamentos da informação da tua empresa. Como eu falei antes, no padrão das informações, numa sequência, a GRI ensina a fazer isso também e você consegue, então, montar um relatório mais organizado. Quinto item, que seria o quinto princípio, então, clareza nas informações. Isso é extremamente. Ele também vem a fechar com a exatidão que eu comentei antes. Você Uhum. precisa ser objetivo e também claro. E por final, o último princípio, e também eu acho que o mais importante, que vem para fechar esse assunto, é a confiabilidade das informações. E Uhum. assim, ó, a empresa parece ser coisa, parece ser bastante coisa isso. Mas eu vou dizer o seguinte, ó, Rogério, a empresa que trabalha com o conceito sustentabilidade, primeiro, não é o gestor sozinho que faz a sustentabilidade. Não é, Certo. não é o presidente, não é o dono da empresa. Na verdade, antes Uhum. mesmo de que um relatório seja formado, a empresa vivencia a sustentabilidade dentro da organização. Ela é como uma crença. Se você não acredita, não vai. Então, Isso. esses seis princípios aqui, quando a gente está falando em transparência, em exatidão de informação, em clareza do que você está trazendo, a empresa que está fazendo os relatórios de sustentabilidade padronizado todo ano, com certeza já tem isso enraizado na sua instituição. Não vai Sim. expor informações para a mídia, para quem queira, ou para a sociedade, expor dados econômicos, expor dados de ações sociais, que por vezes podem ser muito criticados, ações ambientais também, se não tiver isso enraizado dentro da organização, volto a falar. Então, essas empresas vão Uhum. trabalhar com exatidão e com clareza. Tá? Exatamente, né? Esses princípios, né, que tu fala, a GRI ela trata como princípios que são relativos, relacionados com qualidade, né? Tu fala tudo em informação, né? Então, são todos princípios relacionados à qualidade de todas as informações colocadas no relato, né? Então, ela preconiza esses seis que o Adavilson citou. E além desses relacionados com qualidade, tem os que são relacionados com conteúdo, né? Que aí visa lá, anteriormente a gente falou de multi-stakeholders, né? Então é a inclusão de todos eles nesse processo, nesse envolvimento, para enraizar, como o Adaviso bem colocou, a sustentabilidade na cultura organizacional da empresa. E aí se aplica, além da inclusão de todos os stakeholders, o contexto de sustentabilidade mesmo, a materialidade, que foi falado anteriormente, que é a definição de quais pontos são essenciais para a empresa, e a completude. Então, tudo que eu colocar ali não pode ser por meias verdades, como a gente costuma às vezes falar, né? Tem que ser por completo, tem que ser total, não pode ser deixar nenhuma informação de fora. Ah, porque esse ano aquele índice lá, aquele indicador não foi tão legal, não atingi a meta. Tem que estar lá informado qual a meta que não foi atingida, o porquê e o que vai ser feito para que ela seja atingida, né? Então, em resumo, o GERI preconiza, então, são 10 princípios, né? Esses seis que o Adavilson colocou muito bem, além desses outros relacionados a conteúdo, né? Perfeito, Rogério.
Estamos fazendo aí uma dupla bem interessante, né? Porque a gente está vivendo aí todo o nosso estudo que a gente fez também em relação à GRI. Então, Uhum, é algo até fascinante aí, ela é complexa, assim, mas dá vontade de continuar e continuar estudando, porque realmente a gente, quando foi fazer o curso em São Paulo, a gente se deparou aí com pessoas do Brasil inteiro, né, fazendo o curso lá. sim. E aí a gente começa a pensar que a sustentabilidade, ela é hoje já uma prática do mundo todo e que, por mais que a gente venha falar de um assunto aqui e de relatório, que talvez para alguns é novidade, ou a estrutura de um relatório, mas hoje, Uhum, Brasil afora aí já tem. As empresas da nossa região aí, hoje eu acompanho relatórios de sustentabilidade, a própria Aurora, que trabalha hoje, tem também os seus relatórios, o relatório de sustentabilidade presta conta, digamos assim, com as informações sociais, ambientais e econômicas, e aí, uhum, estão aí já batendo na porta aí as empresas que fazem bons relatórios aí também. Não precisamos ir longe, não. sim. Não, não, não. É perceptível, né? A gente percebe algumas empresas que elas são selecionadas ou não em virtude de ter relato de sustentabilidade, né? Pode até não ser bem completo como o GRI orienta, padroniza fazer, mas é um diferencial, né? As empresas, elas ganham na imagem dela ou ganham como um diferencial competitivo, né? A implantação de relatos de sustentabilidade, de observância aos padrões de GRI, né? Perfeito. Eu acho que um pouquinho do que a gente poderia passar, né, sobre o GRI era isso, né, Davi? Não sei se tu gostaria de complementar mais alguma coisa que a gente eventualmente não considerou por sua totalidade, né? Mas esmiuçado lá, que seja olhado para que sirva de diferencial competitivo, que sirva de instrumento de informação, de transparência de todas as ações da governança relacionadas com a sustentabilidade, né? Assim, ó, Rogério, de novo, assim, é um assunto que realmente tem muita coisa para se falar. Mas eu acho que Uhum. você foi feliz aí na organização também do roteiro, de como você comentou, até porque a história da GRI, ela, como você falou, ela é antiga, ela vem se moldando, então tem muitas informações, mas o importante, de novo, volto a falar da live, de todas as lives que nas quintas-feiras a Sustev aí está fazendo, né? Sustev, né, Rogério? Sustentabilidade e evolução, sempre, né? Exatamente. Esse é o nascer da empresa, né? É isso aí. A live que hoje também está sendo passada, ela vem para despertar novamente o interesse das empresas a buscar, seja hoje, amanhã, daqui 6 meses, daqui um ano, essa questão de relatórios de sustentabilidade e buscar conhecimento com pessoas que têm um pouquinho dessa vivência. Então, Uhum. e a André também aí, que vem acompanhando esse assunto diariamente através dessa consultoria, com certeza são pessoas que podem tirar dúvidas, se vocês quiserem, chamem aí, como nós conversamos muitas vezes pelo WhatsApp ou pelo Instagram, ferramentas a gente tem hoje. Essa pandemia não deixa nós se aproximar, mas a tecnologia faz isso. Então, procurem Certo. entender que poderia ser feito para grandes, médias e pequenas empresas. Como a sustentabilidade é uma tendência, a pandemia vem nos ensinando algumas coisas. Hoje, as empresas que aprenderam a sobreviver durante esse período, que estão sobrevivendo a esse período,
aprenderam mais do que nunca a garimpar as oportunidades, os nichos de mercado. Então, fica a dica que futuramente, não tão, um futuro tão próximo, eu acho que ele deve estar chegando aí, a sustentabilidade vai ser um grande diferencial para as empresas. Então, Certamente. quanto antes as pessoas saírem se preparando para esse assunto, antes estarão preparados aí para o futuro. E volto a dizer, temos hoje pessoas próximos nós aqui que trabalham com o assunto, que têm esse conhecimento. Rogério, a Andrea tem isso. Busquem informação e comecem aos poucos se prepararem é, para essa tendência. Eu vejo também aqui na live muitos colegas, meus conhecidos, pessoas que trabalham comigo também, é, curtindo e entrando aí para assistir. Que também, talvez, assim, ó, nesse momento, e eu já sei de alguns, que têm interesse pelo assunto sustentabilidade, que têm interesse em aprender sobre sustentabilidade, que têm interesse em estudar nisso também. Então, procure aí também, dentro do site da Sustev, e até mesmo do Instagram da Sustev aí, que vão ter sempre lives importantes aí que vão dando a tendência aí do mercado. Legal. A gente quer te agradecer, Davi, pela disponibilidade, né? De estar compartilhando o conhecimento. A gente às vezes diz que nessa questão de conhecimento, né? Dividindo é a melhor forma de multiplicar, né? Então, eu vou dividindo com os demais e vou multiplicando o meu conhecimento e o dos outros. Isso é muito gratificante, né? Então, gratidão por ter aceitado o convite, né? Disponibilizado um pouco do teu tempo para falar conosco sobre o GRI, colocar esses exemplos aí e a tua experiência também na mesa para que todos possam ver e, quem sabe, se inspirar, né? Agradecemos imensamente cada um que esteve aí também conosco desde o início até agora. E dizer que a Sustev, sim, está aí à disposição para trocar ideia, disponibilizar material, o que vocês precisarem, a gente fica à total disposição, faça um contato, nós estamos aí. E na próxima quinta-feira estaremos novamente na live para falar de um outro assunto, obviamente sempre voltado à sustentabilidade. Adavilson, grande abraço e muita gratidão por ter aceitado esse convite. Rapaz, eu que agradeço, um grande abraço para vocês, sucesso aí. E quando precisar, quando quiserem me convidar, você sabe que a nossa parceria ela não termina. O fato da gente é, eu ter saído da cidade aí e nós estarmos dentro desse projeto um pouco separados, mas com certeza estarei sempre aí a auxiliar, porque realmente é de coração. E quem conhece, quem puder um dia conhecer as pessoas que formam a Sustev e a ideia que a Sustev tem, com certeza vão saber o que eu tô falando aí, porque realmente é uma honra fazer parte dessa live aí com vocês, de um assunto importante e de uma empresa séria e de pessoas humildes igual a vocês. Um grande abraço para vocês dois. Valeu, obrigado, Adavilson. E vamos contar contigo sempre nessa parceria agora, né? Um abraço a todos, gente, e até a próxima quinta-feira. Tá bom.